Olá, vamos continuar a abordar o processo de excreção, mas nesta unidade iremos nos focar na excreção pulmonar e também iremos abordar, de passagem, outras vias de excreção. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam caracterizar a excreção pulmonar e até exemplificar e também indicar outras vias de excreção, para além da excreção renal, intestinal e pulmonar. A excreção pulmonar ocorre, obviamente, nos pulmões e está muito dependente de uma característica que relaciona-se com a solubilidade dos xenobióticos no sangue. Na realidade, aquilo que se sabe é que xenobióticos que tenham pouca solubilidade no sangue são mais facilmente eliminados em termos pulmonares. Ou seja, um gás que seja pouco solúvel no sangue mais facilmente sofre um processo de difusão simples para o alvéolo e nós conseguimos excretá-lo na nossa respiração, ou seja, na nossa expiração. É assim fundamental saber qual a solubilidade do gás ou do composto volátil no sangue para sabermos da sua facilidade de eliminação pelo ar expirado. Para além desta característica, temos também a presença de transportadores membranares, como por exemplo a glicoproteína P nos pneumócitos, que permite o efluxo dos xenobióticos diretamente para os alvéolos. Um dos exemplos clássicos para comparar a nossa capacidade de eliminação pulmonar de gases ou compostos voláteis é aquele que ocorre no caso do etanol e do dióxido de carbono. Sabe-se que o dióxido de carbono tem muito baixa solubilidade no sangue. Ou seja, comparado com o etanol, o dióxido de carbono é eliminado pelos nossos pulmões muito mais rapidamente que o próprio etanol. Apesar de ambos os compostos serem eliminados em termos pulmonares, o CO2 é mais facilmente eliminado. Vamos então agora abordar outras vias de eliminação. Não são vias que estejam especificamente preparadas para a eliminação dos compostos, mas são vias que, pelas suas características, permitem eliminar compostos. Por exemplo, o leite. O leite tem capacidade de eliminar compostos como compostos lipofílicos ou compostos com características básicas. Na realidade, dada as suas características acídicas, permite dissolver esses compostos e serem assim eliminados no leite. É principalmente preocupante, no caso do aleitamento de crianças, a contaminação do leite com DDT e com metais. Para além disso, a presença de BCRP, um transportador de efluxo, permite muitas vezes enriquecer o leite com metabolitos que são substratos destes transportadores. Outra via de eliminação é o suor e a saliva, onde nós podemos encontrar anfetaminas e até alguns dos seus metabolitos. Isso permite, através de testes imunológicos, rapidamente determinar a presença destes compostos e a exposição dessas pessoas aos mesmos. Por fim, temos o cabelo e as unhas, bastante importantes na determinação forense, por exemplo, de intoxicação com metais ou drogas de abuso. Na realidade, o cabelo e as unhas acumulam estes xenobióticos ou estes compostos e levam a que muitas vezes nós consigamos até determinar em que período, numa exposição crónica, as pessoas ficaram expostas a eles. Temos então que estas vias são muitas vezes importantes em termos forenses na determinação de exposição a compostos como metais ou drogas de abuso e, por isso, com importância em particular na determinação de intoxicações ou mesmo de morte por envenenamento. Obrigado pela vossa atenção.